Já estava fazendo o curso da PRF, Da mas eu não me deixava bater, né? Vinha em Recife, fazia o curso, porque eu tinha que fazer o psicotécnico e depois fazer o curso de digitação, e fui aprovado também para escrivão da Polícia Federal. Tomei posse, acabei, por graça de Deus, vindo para nosso estado. Hoje eu sou lotado em Pernambuco. E 1 ano e meio depois, a Polícia Federal acabou me chamando e eu acabei, óbvio, optando em não ir para o concurso de escrivão, que, por sinal, também tem um amigo nosso aqui, o Gabriel, aqui da cidade. Mas é isso. A minha história nos concursos públicos foram isso. E aí, posteriormente, estudo para outros concursos, continuo estudando, sempre me policiando, e é mais ou menos isso. Então, essa é a minha trajetória no rumo dos concursos. Então, hoje eu sou policial rodoviário já há quase 4 anos. Estou muito feliz, muito satisfeito. E como você bem falou, a educação me fez sair de lá de um cara sem perspectiva, sem objetivo, para chegar a servidor público federal. Que maravilha, Maurílio. Que maravilha a vocês que estão aí nos acompanhando. Só está iniciando, gente. E aqui vou falar de, Maurílio, de mais 2 colaboradores que enriquecem esse podcast. Henrique Motopeças, Fazendo Acontecer. Estamos localizados na Praça Jurandir de Brito, número 36, Centro Pesqueira. E o Nopar Anhanguera Polo Pesqueira, Colégio SESG, funcionando no mesmo espaço, 2 polos de educação, Maurílio, no mesmo endereço. Comece a estudar e transforme sua carreira. Não é verdade, meu irmão? Que coisa boa. O estudo, ele muda a vida das pessoas, né, Carlão? Sem sombra de dúvida, meu irmão. E o exemplo está aqui na minha frente. Maurílio, existe alguma forma mágica para ser aprovado em concursos públicos ou para ter sucesso? Vou passar a fórmula mágica agora. Se o pessoal tiver aí em casa, eu vou que possa anotar agora, né? Olha aí, gente, olha aí. Ó, a fórmula mágica está aqui, A fórmula mágica viu? tá aqui, tá? Ó, raiz quadrada de... Ah, brincadeira, né, pessoal? A gente brinca, Carlão, mas isso é uma pergunta rotineira que eu recebo nas minhas redes sociais lá, ou alguns amigos e tal. O pessoal acaba me questionando muito sobre a fórmula mágica para passar em concurso público. E muitas pessoas acabam perguntando a fórmula mágica do sucesso, né? De antemão, quero dizer que não existe fórmula mágica para ser aprovado em concurso e não existe fórmula mágica para o sucesso. Se você ouvir de alguém, algum charlatão na internet falando que vai te fazer ser aprovado em 1 mês, 2 meses, que tu vai ganhar dinheiro em 1 mês, vai ficar milionário, corra desse tipo de pessoa. Esse tipo de pessoa só quer te enganar. Não existe isso, tá? E pegando um gancho nisso aí, vou falar que o que faz você chegar nos seus objetivos são as ações que você desempenha ao longo da sua trajetória. Tem um cara da internet aí que tem pessoas que amam e que odeiam, que tem uma teoria bem legal para explicar sobre isso aí. É o cara chamado Pablo Marçal, acho que você já ouviu falar. Sim, sim. Tem pessoas que amam e tem pessoas que odeiam. Pablo Marçal fala, em uma das suas palestras, uma situação bem interessante, que eu fiquei raciocinando e faz total sentido. Ela está na nossa palma da mão. Novos lugares te levam a novas pessoas, que te levam a novas ideias, que te levam a novas ações, que te trazem novos resultados. O que isso significa? Que, por mais que não exista fórmula mágica para o sucesso, se nós seguirmos esse looping das nossas ações, a probabilidade de nós obtermos sucesso na nossa vida é muito maior. Só que o que a gente tem que levar em consideração também é que o sucesso ele não é medido pela questão financeira. Quando a gente fala de sucesso, muitas pessoas acham que a gente está falando de dinheiro. Quando a gente fala de sucesso, nós podemos ter sucesso na nossa vida pessoal, na nossa saúde, no profissional, no financeiro também. Então, o sucesso é a soma das ações que você desempenha ao longo da trajetória. Então, quando o Pablo Marçal fala isso aqui, é muito interessante, Carlão. Por quê? Porque quando você está em lugares novos, automaticamente você começa a conhecer pessoas novas. Essas pessoas te fazem ter novos insights e novas ideias. Só que aí você começa a desflorar. Porque se você não colocar essas ideias em práticas, elas não passam de ideias. As ideias têm que ser colocadas em práticas para elas se tornarem ações. As ações que você desempenha ao longo da sua trajetória. E, consequentemente, essas ações se tornam em resultados. Então, se você parar e pensar num simples exemplo de estudar para concurso público, o aluno vai buscar uma sala de cursinho,
ele vai se deparar com novas pessoas que pensam diferente, que estão em busca de um objetivo. Com base nisso, ele cresce um insight, uma ideia, a vontade de ser aprovado. Quando ele começa a exercer as ações, acordar cedo, realmente estudar, não faltar no cursinho, aí sim os resultados começam a chegar. E no final o resultado vem. Ah, Maurílio, mas isso é só levar em consideração para concurso público? Não. Quando você vai se matricular numa academia, você vai para um lugar novo. Você conhece pessoas novas, que são os personagens, que são as pessoas que estão treinando. Quando você chega lá, você tem novas ideias, você aprende a treinar. E você coloca elas em prática quando você começa a se exercitar. E o resultado qual é? Você tem uma melhor saúde, uma melhor qualidade de vida. Então, em tudo que nós vamos fazer na nossa vida, independente da área que seja, independente do pilar, saúde, financeiro, religioso, as ações que você desempenha ao longo da sua trajetória é o que te faz chegar no seu objetivo. Então, essa fórmula mágica do sucesso, ela não existe. Agora, o foco, a determinação, a disciplina que você desempenha ao longo da sua trajetória, isso sim vai fazer você chegar lá. Perfeito, meu irmão, perfeito. Perfeito a explanação e esse entusiasmo que você passa para a gente. Carmen, tem alguma pergunta aí? Pode perguntar, hein? Maurílio, meu irmão, olha, pode... Hoje você falou que a casa tá livre, tá aberta, pode falar de tudo aqui, né? Pode, você tá é quem manda. A então segunda-feira hoje aqui no podcast é sua. Então tá certo. Eu só sou aqui o intermediário que Deus mandou para escutar essa inspiração toda, meu irmão. Essa inspiração, esse entusiasmo e a certeza de que qualquer um pode conseguir. Com certeza. Claro que buscando, né? Tendo foco, disciplina, estudando. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. E tem mais uma pergunta aqui para Maurílio, viu? Meu irmão, qual a importância de acreditar na própria capacidade e de nunca desistir dos seus sonhos? Essa pergunta aí é excepcional, viu, Carlão? Antes de mais nada, todo ser humano tem que acreditar nele mesmo. Todos os dias eu acredito em mim mesmo. Se eu traçar um objetivo, um foco, uma determinação, isso é muito importante. Quando você acorda e olha para o espelho e fala, porra, eu acredito em mim, tem pessoas que acreditam em mim, e eu desempenho esse acreditar em mim, isso é muito importante. Porque muita gente acaba negligenciando isso. Acha que somente a parte técnica é importante, só que a motivação é importante. Com base nisso aí também de acreditar em você, tem como é que eu posso dizer, um vídeo que eu vi lá nos Estados Unidos que fala de uma ação. É muito interessante esse vídeo. Eu não sei se o pessoal aí de casa já acabou assistindo. O que é que acontece? Eles trazem um jogador profissional de basquete e trazem uma menina que nunca jogou basquete na vida. E nisso eles vão impor alguns lançamentos para acertar uma cesta e vão fazer uma dinâmica ali para falar sobre gestão do conhecimento, sobre acreditar em você, sobre o poder da mentalidade. É bem interessante, Carlão, porque eles entregam a bola para o jogador profissional e nas primeiras tentativas ele acerta todas. No segundo período que entregam a bola para ele, ele acerta todas. E em seguida, o pessoal do teste social venda e entrega a bola para ele. Todos os arremessos que ele vai dar, tem uma plateia ao lado vaiando, xingando, cuspindo, fazendo vários algazarras, né? E, obviamente, o cara estava vendado, obviamente que ele não estava acertando as cestas, né? E aí entra o resultado dessa ação, porque em seguida ele tira a venda, ele pega novamente a bola e acaba errando inúmeras cestas. E qual é a lição que a gente tira disso? Que o poder do conhecimento de acreditar em si mesmo está relacionado diretamente com o seu resultado. Porque o cara é jogador profissional de basquete, acertou todas as cestas. Ao vendá-lo, ele foi criticado de todas as formas. Então, só aquela crítica, aqueles xingamentos que ele teve, fez com que ele duvidasse da capacidade dele. Ao contrário disso, chamaram a menina, que nunca jogou uma bola de basquete na vida, e, obviamente, ela errou todas as cestas, tanto as primeiras tentativas quanto as segundas. E na terceira, vendaram a menina, e ela começou a arremessar. Óbvio que ela não acertava vendada, ela não ia acertar, óbvio. Só que todos os arremessos dela vendada, toda a plateia aplaudia, vibrava, elogiava, batia palmas. E note, quando tirou a venda, os arremessos dela, ela começava a acertar.
e tinha uma melhora significativa sim, em relação aos primeiros arremessos. E aí você começa a prestar atenção nesse resultado dessa ação para você imaginar que o poder de acreditar em você mesmo ele está diretamente envolvido com o seu resultado. É muito importante isso. E quando a gente faz uma análise, acreditar na gente mesmo é muito importante, porque nada detém uma pessoa determinada. Nada para uma pessoa empenhada. E tem um vídeo também que fala na internet, perguntando assim, o que é que faz um navio afundar? O que é que faz um navio afundar? É a falta de um comandante que acredita em si? Também pode ser um motivo. Mas o que faz efetivamente o navio afundar é a água que está dentro dele. E qual é um dos maiores perigos para o navio? É a ferrugem que dá no ferro, dentro dele. E se o cara do navio não cuidar do casco, não cuidar da ferrugem que está dentro dele, o navio começa a encher de água e começa a naufragar. E o ser humano acontece da mesma forma. Se a gente não alimentar a nossa mentalidade, o que a gente tem dentro da gente, a gente começa a naufragar. Maurílio, pegando aí um gancho nisso que você está dizendo, Ford, né, um dos maiores, ou se não o maior empreendedor do mundo. Nossa, estudei muito Freud na faculdade. Ford, Desculpa, Henry Ford. Ele diz uma coisa impressionante. Ele diz, olha, tudo está aqui. Se você diz que pode e você diz que não pode, nas duas proporções você está corretíssimo. Aí ele diz, então vamos alimentar que nós podemos. Né? Vai mais ou menos aí nessa... O finalzinho da pergunta que você me fez a respeito da dificuldade, a dificuldade sempre vai existir. Quero deixar bem claro. Você começa a acreditar em você e a dificuldade sempre vai existir. Nunca vai ser mil maravilhas. Imagina se eu desistisse na primeira oportunidade, porque eu não contei, mas lá no concurso sargento, no primeiro que eu fiz, não passei. E um ponto me tirou daquele concurso. Eu alinhei as arestas, no próximo ano fui aprovado. Na PRF funcionou da mesma maneira. As dificuldades sempre vão aparecer. Mas o primeiro passo, acreditar em você, é essencial. Tá vendo, gente? Não sei o que estou dizendo, não. Eu só estou assinando embaixo. Agora, Maurílio é um exemplo, é uma inspiração para todos nós. Meu irmão, como você acredita que a educação pode transformar a vida dos jovens e da sociedade? Eu sou suspeito a falar de educação, né? Porque eu sou apaixonado por educação. Né? Eu sou apaixonado porque, já dizia Paulo Freire, né? Paulo Freire dizia que a educação ela não transforma as cidades. A educação ela transforma as pessoas que mudam o mundo, né? É mais ou menos isso. Sim, ele fala que a educação não transforma o mundo, e sim as pessoas, que essas sim transformam o mundo. Então a educação ela é essencial na nossa sociedade, na nossa vida, porque ela faz com que pessoas como eu, como você que tem uma história de vida fantástica, uma pessoa aprovada no concurso público depois dos 40 anos, no qual passou muitos anos como mototáxi, trabalhando no comércio. Esse é o poder da educação, de transformar pessoas normais, desacreditadas como a gente, em pessoas que possam replicar isso. E a educação é importante, é necessária, porque quando a gente vem de baixo, a gente consegue replicar ela. E assim como o esporte, como nosso querido professor André, que veio aqui, que falou muito da ação social voltada para o esporte, ela é muito importante na nossa sociedade. Porque a gente levando a educação e esporte para a periferia, para a comunidade, a gente começa a impactar pessoas que não tinham uma perspectiva de vida e começam a enxergar de uma forma diferente. A pessoa começa a entender de legislação, a pessoa começa a entender o aspecto do mundo que ela está vivendo. Então, a educação ela é extraordinária. Imagina só se a gente consegue levar a educação para a periferia, se a gente consegue levar a educação para o Brasil inteiro. Quantas pessoas seriam salvas? Quando a gente fala de política criminal, né? Não sei se vai ter alguma pergunta aí, são temas polêmicos, mas a gente fala de política criminal e eu trabalho na atividade criminal, eu vejo a quantidade de pessoas delinquentes que têm um baixo grau de escolaridade. Você que é do sistema prisional, você sabe disso. Então, será que a educação não impactaria diretamente a vida dessas pessoas? Quando
a gente fala de periferia, tem um contexto social atrelado. Lembra do que a gente falou daquela frase de novos lugares, de levar novas pessoas? Para aquelas pessoas é muito difícil sair dali, Carlão. De ambientes conturbados, como uma periferia, como o índice de criminalidade lá no Rio de Janeiro. Só que somente a educação, o esporte, ele consegue mudar a vida das pessoas. E se a gente conseguir minimamente agregar na vida de uma pessoa com educação, com ensino de qualidade, a gente consegue impactar diretamente. Mas tem pessoas que acabam pensando, mas eu não vou conseguir mudar o mundo. Mas mude o seu lado. Mude as pessoas que estão próximas de você, as pessoas que você pode impactar, que você consegue impactar diretamente o mundo. Então, a educação, para mim, eu sou muito suspeito a falar e poderia falar horas e horas a respeito de concurso público, a respeito de vestibular, a respeito de empreendedorismo, tudo que volta para a educação. E muita gente não sabe, mas quando tem um empresário de sucesso lá no ramo dele, ele pode não ter faculdade, ele pode não saber ler, mas ele estudou o negócio dele. A educação é importante. E quando você cultua isso dentro da sua casa, quando você replica isso, ela muda as pessoas e o mundo. E você é um projeto vivo disso. Porque você acreditou na educação e transformou a vida de muitos jovens aqui em Pesqueira. E eu fiz parte disso com o cursinho Aprova Mais, aqui em Pesqueira. O que motivou a criar o cursinho Aprova Mais, meu irmão Maurílio? Nossa, falar de Aprova Mais, eu tenho um carinho imenso. Né? Quero deixar bem claro aí que está para sair outros concursos aí, inclusive estão sendo convocadas próximas turmas da Polícia Militar, dos aprovados, dos excedentes. E o Aprova Mais não acabou, só deixar bem claro. Né? A gente deu uma pausa que eu estou com vários outros projetos, e, inclusive continuo dando aula, continuo montando umas aulas aí. Mas, enfim, o que motivou a montar o Aprova Mais foi assim, quando eu obtive as aprovações no concurso da Polícia Rodoviária e da PF, eu recebi alguns convites, inclusive participei de algumas lives, e recebi um convite que eu até fiquei sem chão, porque era um cursinho grande do mercado do Brasil, a nível Brasil, e naquele tempo eu estava sendo convocado para o curso de formação da Polícia Rodoviária. Eu falei assim, não, quando eu me formar, eu não sei minha lotação ainda, a gente senta em conversa. Né? E eu alimentei aquilo ali, né? O cara conversou comigo, falou, pô, sua história é legal, você é um cara capaz, por que você não consegue agregar na vida de outras pessoas? Aí eu, caramba, legal. Aí nasceu aquela sementinha. Só que dentro de mim, eu também não sabia que eu ia retornar a Pernambuco. E por coincidência, e Deus também agindo na minha vida, eu acabei retornando para Pernambuco, que é muito difícil. Os colegas que estão se formando hoje sabem o que é que eu vou falar. Eles vão lá para a fronteira, eles vão para lugares longe e vão demorar, provavelmente, a chegar aqui em Pernambuco. E quando eu cheguei aqui, Deus tocou no meu coração e falou, você tem que montar um projeto para impactar pessoas aqui no ramo da educação. E eu namorei esse projeto na minha mente. Não tirei do papel, mas na minha mente eu namorava todos os dias esse projeto. Até que um dia eu estava trabalhando lá no Sertãozão, e junto com outro colega, o colega me viu muito inquieto. Inclusive, se ele estiver nos observando, mandar um grande abraço para o meu amigo Caetano. Caetano, boa noite, meu irmão. E o Caetano, ele foi primordial. Foi cirúrgico. Cirúrgico, porque ele viu que eu estava assim, aí ele falou, o que você está... Ô, guarda, o que você está pensando aí? Eu falei, rapaz, eu tenho que montar um cursinho. Isso era em setembro. Aí ele falou, como assim? Eu falei, não, porra, eu tenho uma ideia, já tá para sair um concurso da polícia lá, eu vou botar os meninos para estudar na minha cidade. Pô, mas tu sabe que é difícil? Eu falei, não quero saber, eu vou montar. Ele falou, pô, eu tenho uma ideia para ti. Ele falou, por que você não monta um aulão beneficente, que você vai arrecadar alimentos, destinar para famílias carentes e vai anunciar o cursinho e vai botar a galera lá para estudar? Eu falei, caramba, velho, que ideia. Eu fico até arrepiado só de falar. É para arrepiar. Carlão, não dormi essa madrugada. No outro dia, aí nisso eu falei com a esposa do meu primo, que conhecia a Fabiana Júlia, não tinha convidado ninguém. Eu sabia que eu tinha que ter a Fabiana Júlia comigo, eu sentia isso. Eu não a conhecia. E aí, a primeira pessoa que eu liguei foi ela. Eu falei, professora, tal, a gente está com um projeto assim e tal. Ela, pô, garoto, me falaram de você. Pô, você quer vir na minha casa? Vem amanhã, eu estava largando de plantão e fui lá conversar com a Fabiana. E a Fabiana, eu lembro que a Fabiana me perguntou assim, o que você está pretendendo? Eu falei, não, a gente vai montar uma turma com 60 alunos. Aí ela falou, ei, calma, você está aqui no interior, é muito difícil. Concurso público, já fui do ramo de concurso. Eu falei, não, professor, pode assinar embaixo. É uma turma com 60 alunos, no mínimo. E aí ela aceitou a proposta, a gente
convidou, montou uma equipe de peso, que, por sinal, você também foi nosso professor, brilhantou lá. Nosso professor Ezequiel, o Diego Viana, o Emerson, o Diego Garcia, só cara bom, o Bruno, meu amigo, só, Felipe, a Thaísa, a Cássia, eu vou acabar esquecendo alguns aqui, mas só fera. Todos os professores aprovados em concurso. O mais fraco ali era eu, né? Não, eu. Aí, nisso, a gente montou aquele projeto do Aprova Mais, e tinha um amigo meu que era meu cabo no tempo, quando eu era sargento no quartel, que é muito meu amigo hoje, o Igor, e o Igor tocou tudo. Assim como o Daniel toca para você aí, o Igor tocou tudo lá, movimentou tudo. Vamos fazer assim, tal, tal. Eu me recordo de estar indo para Salgueiro, quando Deus abraça, não tem como dar errado. O Igor me ligou e falou, a gente abriu as inscrições pro aulão, em 2 horas deu 200 inscrições, a gente tem 150 vagas. Eu falei, cara, como isso? Pode perguntar a Fabiana lá, a gente botou cadeira à torta e à direita, você estava lá, você viu? A gente botou 200 pessoas num sábado naquele auditório do IFPE, a gente arrecadou cerca de 500 quilos de alimentos, destinamos de instituição de caridade. Fizemos um aulão excepcional que inúmeros profissionais passou por lá. Convidamos inúmeros profissionais. E o resultado disso foi o quê? Nossa primeira turma com 87 alunos da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. E nisso montamos outras turmas. Mas por que eu estou falando isso? Porque os resultados vieram e foi muito gratificante para a gente. Porque a gente que é do interior, a gente sabe que tem aquela limitação em relação a eu não vou conseguir porque eu sou de família humilde, aqui no interior não tem um cursinho capacitado. E o resultado veio. Aprovamos mais de 18 alunos no último concurso da Polícia Militar. Aprovamos aluno em bombeiro de Pernambuco, bombeiro da Paraíba. Aprovamos na Polícia Penal. Aprovamos aluno pra caramba. Inclusive, esse mês é a formatura dos meninos lá. Sim. Se Deus quiser, estarei presente, homenageando os meninos e colocando o devido brevê nos meninos lá. E o mês que vem, provavelmente, muitos outros alunos nossos também estarão fazendo parte lá. Então, a Aprova Mais foi um projeto excepcional, porque a gente também deu oportunidade para pessoas como o próprio Carlão, que chegou lá, sua história motivadora. Eu nunca vou me esquecer a sua história no aulão, que a gente divulgou lá. Inclusive, é o primeiro vídeo publicado no Instagram do Aprova Mais, que deu inúmeras curtidas, visualizações, história fantástica. Né? Então, também não tem como não fazer parte de um projeto brilhante feito isso, Maurício. Que, por sinal, abrindo um parêntese aqui, eu só comecei a dar aula no Aprova Mais por conta do Carlão. O Carlão era professor de constitucional, infelizmente teve um probleminha de saúde, tive que substituir, né, Carlão? Tive que dar duro a beça e acabei dando aula e me vendo dando aula lá também, foi muito legal. E que professor maravilhoso. Maurílio Oliveira. Meia boca, quarta série fraca, mas... Não. Maurílio, e nós estamos aqui, 5... das enfermeiras, Sim, Silas enfermeiro, meu irmão. Silas, meu irmão, boa noite, Silas, meu querido. Incrível. Carlos e Maurílio, vocês são exemplo. Silas, meu irmão, você também, né, Maurílio? Não pode ser diferente. Silas é excepcional, um profissional de mão cheia, né? Todo Vladimir Oliveira, irmão do nosso amigo aqui, Daniel. Forte abraço. Para vocês, muito obrigado, Valdemir. Marcelo Nejaim, grande nosso advogado. Amigo Marcelinho, secretário. Secretário. É um grande profissional. Um abraço aos amigos. Outro a você, meu irmão. Em breve ele vai estar aqui, viu, Maurílio? O Marcelinho eu não perco por nada. Brinco pra caramba com ele, mas é um cara do bem, um cara capaz. Olha quem vem agora. Capaz. Fabiana Júlia. Meu Deus do céu, só fera. Quem perguntou se eu sabia nadar? Isso foi Marcelinho, foi. Não, tem uma história bem longa por trás disso aí, mas ele fica brincando comigo, só que eu mal sabia nadar e ganhava pra ele, porque tu sabe que eu sou muito competitivo, né, cara? Sim. Então, se eu for jogar bola de gude, eu não vou perder. Eu sei disso. Se eu for jogar bola, se eu for jogar sinuca, eu não perco, já entro pra ganhar. Tá vendo, Marcelinho? E Marcelinho foi diferente. Ficou no chinelo, na natação, treinava desde moleque. 3 anos, o pai dele, um forte abraço pro pai dele, Marcelo, também, Marcelo, colocou pai. ele na natação. Eu nunca nadei na minha vida, chegava lá e ganhava do Marcelinho, mas... Marcelinho. Aprendi a nadar sim, Marcelinho. Peraí, isso é a parte de Maurílio, viu? Mas eu vou querer escutar a sua também. Vou aguardá-lo. Não, o mergulhar não saía tão bem, mas o desempenho ao longo do processo me fazia ganhar do Marcelinho lá, viu, cara? Aí, Fabiana Júlia. Nossa. A história de Maurílio é inspiradora. Muito bacana ver alguém que, após vencer
dedica tempo para ajudar os outros jovens. Boa noite, nossa professora, né? Ah, querida. Fabiana. Eu falava pra ela que era a estrela, né? Aí ela ficava lá em cima. É a Aí estrela. eu falava, professora, tá acontecendo um problema. Ela falou, o que foi? Falei, pô, na segunda-feira ninguém falta, a sala tá lotada, tem que buscar cadeira. Quando é na aula de matemática, só dá a metade da turma. Por que será? Mas porque a galera gostava da Fabiana. Fabiana é incrível. Fabiana. É incrível. Fabiana é uma sumidade, né? É incrível. Boa noite, nossa professora. Uma honra saber que a senhora está aí com a gente. Cobra do, como é que vamos dizer aqui, do Talentos Estofados. Os patrocinadores. Cobra do meu agrado esse. Ah, cabra do meu agrado. Esse é topado. Ah, isso é Gel. Gel, meu irmão. Boa noite. Ah, esse Muito cara obrigado, viu? esse cara é incrível. Esse É cara outra tá inspiração. fazendo um trabalho incrível. Cabra- Trabalho incrível. Eu tenho felicidade de compartilhar alguns momentos com o Gel lá e eu sei que ele vai ascender muito aí na política e fazer a diferença. vai. Porque a gente precisa de pessoas como ele. Ele vai estar aqui também, viu? Você também é cabra do meu agrado, viu? Precisamos de pessoas como ele. Esse é topado. Você também, Gel. Muito obrigado, meu irmão. Érico Francisco, parabéns. Fala muito bem. André Carlos, abraço. Breno Gomes, inspirador. Sucesso, meu Esse é irmão. meu parceirão lá da PRF. Parceirão, Breno. Parceirão. Boa noite, meu irmão. Esse cara é incrível também. Inteligente pra caramba. Esse cara passou na PRF com 21 anos. Esse cara aí. Esse cara era policial militar, passou na PRF com 21 anos. Esse cara é incrível. Pois uma honra, Amigo, Breno. parceiro, cara. Parceirão nosso, né? Foda. Então vamos trazer ele pra cá também, Maurício. Quem sabe? Convida ele, que ele é de Salgueiro. Ele vem pra cá, hein? Ô, meu irmão, você já tá convidado. Ele tem uma história bacana. Breno, tá convidado, De vez em viu? quando ele vem a pesqueira, trabalha aqui, mas ele não é muito bem quisto quando ele vem, sabe? Mas aqui você vai ser, pode ter certeza, Breno. Tô te aguardando, meu irmão. Fábio Silva, esse tem meu respeito. Verdade, Fábio. Renato Magalhães, boa noite, companheiros, parabéns. Renato Magalhães foi meu diretor Eu aqui. vou abrir aqui, porque tu Eterno falando assim o diretor. sobrenome, talvez eu não conheça. Aí, Certo. Meu eterno diretor, muito obrigado mais uma vez, viu? Lucicleide Leite, vocês acham que a Minha Constituição do nosso país deve ser mudada para ontem? Boa noite. Lucicleide, é? Lucicleide, eu vou deixar para Maurílio responder essa, viu? Meu Daqui a Deus pouco do ele céu. responde. Adson, meu compadre, minha comadre, Camila, um abraço para vocês. Obrigado por estar aí com a gente, viu? Pô, Rapaz, se Clésio falar isso aí. Olha, eu vou confessar que eu quase desisto do podcast depois de ter assistido Foi mesmo, o hein, episódio. Clésio? Meu amigo, eu ia desistir do podcast depois do episódio do Clésio, cara. Cara, o cara trouxe citações, o cara... É incrível, um raciocínio muito rápido. Eu falei, caramba, não vou pra ali não, cara. Como é que eu vou citar Foucault, Sun Tzu, Paulo Freire? Meu amigo, o cara era muito Freud. bom, cara. Freud. Teoria da sexualidade infantil. Meu amigo, eu fiquei assustado. De verdade. Clésio, Cara, meu irmão, boa cara é noite, incrível. tá com a gente aqui, viu? Maurílio aqui, falando mais, seguindo aqui os nossos colaboradores, o Talentos Estofado do grande amigo Gel, viu? Da minha amiga Renata. E da sua amiga Renata. Renata vai estar aqui também. Renata é incrível também. O melhor estofado da sua cidade e região. Fabricação própria, viu, Maurílio? Ali é de qualidade. Pesqueira, Arco Verde, Belo Jardim, Caruaru. Muito obrigado, Gel e Renata. Fiquem com Deus. Oh, esse cara aqui também é fora do comum, viu? Daniel Filmmaker. Eu não vou nem apresentar ele. É a produção de Hollywood, Daniel é... bem pertinho aqui da gente. Olha ele ali, ó. Ainda bem que as perguntas que ele me fez ali no off era tudo polêmica, né? E ainda bem que ele não fez aqui, viu? Aí esse eu recomendo, né? Falou de pergunta polêmica ali, fica difícil. Essa vai ficar só no off, né? Sim, Maurício, tem alguma coisa, meu irmão, que você queira aí destacar, quem esteja aí acompanhando a gente, quem... Deixa eu ver. Pode? A colega tinha perguntado o que Sim. aqui? Que a Lucicleide Leite. Constituição do nosso país deve ser mudada para ontem. Ela disse para ontem. É muito complicado, né? Eu, particularmente, é um tema muito polêmico para se entrar, porque eu sou da segurança pública, eu sou Vamos mudar. Mas, assim, nós temos um déficit na política criminal do nosso país, isso é fato, né? A gente sabe isso. Você, muito melhor do que eu, sabe o que é uma política criminal defasada,
uma lei de execução penal defasada, que as coisas não se cumprem, a ideologia está invertida no nosso país, mas isso aí sempre é um tema muito polêmico para se entrar. É verdade. Então, eu poderia também passar horas e horas falando isso, só que muitas pessoas também ainda não estão preparadas para ouvir algumas coisas. E não é ideologia que eu estou falando, tá? Eu sim, é certo e é errado. Tá? A gente tem aí, muito se fala também da menoridade penal, né? O nosso Código Penal é de 1940, o Código de Processo Penal de 1941. Mas, Cleide, vamos fazer o seguinte. Eu lhe trago aqui para a gente conversar, né, Maurílio? Pronto. E Maurílio já está convidado para você participar também. Tá certo? Mas muito obrigado. Mas qualquer pergunta aí pode falar também que eu vou falar. Mas ô, Lucicleide, deveria sim ser mudada e reformulada nosso Código Penal, endurecimento de leis e a legislação para que a gente pudesse favorecer o cidadão de bem. Exatamente. E criminalizar quem merece ser criminalizado. Pronto, vai mais ou menos por aí. Silvana Lima. Essa aqui é minha tia, quer ver? Onde é que tá? Acho que deve ser minha tia. É ela mesma. Um grande abraço, viu, tia? Um grande Tenho um abraço carinho para pela a senhora. grande, não só pela senhora, como pelos seus filhos. Ela é um amor. A gente perde mais o contato, mas sempre ela manda mensagem para mim, manda um bom dia. Vem a Recife, acha que eu não quero ir, né, tia? Mas é porque a vida fica muito corrida lá, mas vez ou outra a gente se encontra. Manda um abraço também para as outras tias aí. A senhora mora no meu coração, tá? A gente tem também aqui, Maurília, Rutinha, Márcia Elígia, minha sobrinha lá em Recife, minhas irmãs, Gracinha em São Paulo, minha prima, Robson e Simone, Roberto Brito e Rosali, Genival Roberto, lá no meu Rio Grande do professor. Norte, professor. Foi meu professor ele. Foi, pronto. Pô, tem uma coisa que eu nunca esqueci que o Roberto falou, cara. Fala aí pra ele. Quando eu estudava lá no Cristo Rei, isso aqui eu nunca esqueci. Acho que eu já falei pra ele. Uma vez ou outra a gente se encontra. E o Roberto é muito engraçado, né? Torcedor fanático do esporte. O Roberto, uma vez, a gente fazendo uma prova, aí todo mundo em silêncio. Aí o Roberto chegou na sala e pô, deu uma batida na mesa, todo mundo assustado. Aí ele falou, calma, é só pra ver se vocês estão atentos mesmo. E após terminar a prova, ele falou uma coisa que ficou gravado pra mim, né? Ele falou, pessoal, passar nessa prova, todo mundo vai passar. Uns na recuperação, outros agora. Só que daqui a alguns anos a vida vai começar a cobrar. E só os preparados é que vão se beneficiar da vida. E nunca esqueci disso aí, do meu querido professor Roberto. Tá aqui meu vizinho, viu? Genivaldo, lá no Rio Grande do Norte, tem uma frase que ele é incrível. Ele faz, sem Jesus nem tento. Boa noite, meu irmão. Já falei aqui do meu compadre Atos e minha comadre Camila. Alex da Feijoada. Nossa. Que fica ali próximo ao hospital. A melhor feijoada não é de Pernambuco, não, é do Brasil, viu? Tarcísio Dantas, Genival Poeta, Ezequiel e Dani. Ezequiel é incrível, né? É. Dividia as matérias com você lá. Ezequiel é um professor, meu Deus. Enchia o quadro inteiro. Ezequiel, meu amigo, que cabeça é aquele ali, capacidade. Inclusive o Ezequiel, eu tenho um grande orgulho. Ezequiel é meu primo, né? Eu sei. Eu tenho um grande orgulho de Ezequiel, porque eu me lembro que Ezequiel vem da mesma base, Ezequiel era da zona rural, e Ezequiel foi o primeiro da família a se formar. Ezequiel, com grande mérito, formado em Direito. E eu vi Ezequiel saindo para estudar, e aquilo ali também me motivava indiretamente, né? Porque aquela vontade, aquela determinação. E hoje é o que é, né, Ezequiel? Ezequiel, meu irmão, boa noite. Você faz parte da nossa vida. Evanildo, meu irmão de farda, está aqui com a gente. Evanildo, meu irmão, boa noite. Boa noite, Ed Jailson, irmão de farda também. Rapaz, boa noite ao PDAD inteiro, né? Estão acompanhando a gente aí? Estão acompanhando a gente. Cecília, Priscila, Carla e Nicole estão aqui abrilhantando também essa noite. Que bom, um abraço para todos. E vamos continuar aqui, meu irmão. Vamos embora. Gente, boa noite, né? E estamos aqui também, doutor Eduardo Galvão, cirurgião dentista, competência e compromisso com a saúde bucal, Grapel, pontualidade e responsabilidade, localizado lá na rua Vigário Espinosa, número 112. Maurílio, meu irmão, pode compartilhar alguma história de sucesso? Isso aqui você já falou agora, que foram vários, né? Do nosso cursinho Aprova Mais em concursos, graças ao nosso cursinho. Rapaz, tem duas histórias bacanas de dois meninos
porra, que me chama muita atenção. Um está se formando esse mês e o outro se formará no final do ano, vai para a segunda turma. Felipe. O primeiro, não, Felipe também tem uma história bacana, mas tem uma história, cara, de um moleque que ele chegou para se matricular. Esse moleque tava numa pindaíba. Esse moleque é de Alagoinha. Sim. Esse moleque pesava mais de 110 quilos. E quando esse moleque chegou para se matricular, esse moleque falou, ó, você é policial. Eu falei, vai. Eu falei, caramba, será que esse cara sabe que tem que treinar, que tem que emagrecer e tal? Isso eu pensando comigo, né? E todos os dias eu vi esse cara lá. Esse cara não faltou um dia. Ele participou apenas da nossa primeira turma. Participou. Mas o cara pegou um gosto. Eu vi o cara tempos depois. O cara na correria, tal, eu vi o cara tempos depois. O cara fininho, cara. Se você verificar o cara hoje, o cara perdeu, acho que mais de 50 quilos. Desculpa, acho que mais de 30 quilos o cara perdeu. O cara tá bem fininho. Aprovado no concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco. Vai ser chamado agora. Muito legal a história desse cara. E esse cara vai ser grandão aí. Esse cara gosta do BEP, gosta da parada operacional. Posteriormente, eu acredito que eu vou estar trabalhando com esse cara lá no Sertãozão. E o outro cara, bicho, que me chama a atenção, essa história é incrível. Eu vou ter que ir para essa formatura para dar um abraço nesse cara e falar que ele é muito foda. É um moleque muito novo que me chamava muita atenção. Ninguém via esse cara lá. Esse cara não chamava atenção para ninguém, mas para mim chamava muita atenção. Esse cara, ele tem uma história legal, é daqui da cidade. Moleque novo. Ele passava o dia inteiro, Carlão, trabalhando em cima do caminhão de água. Esse cara foi de todas as nossas turmas. E esse cara vivia numa condição financeira fodida, cara. Sabe o que ele fazia à noite? Ele levava uma coxinha, um salgado, e ele comia dentro da sala. Eu via aquilo ali. Toda vez que eu chegava lá, o cara estava comendo, se alimentando. Ele não perdia um minuto da aula. E estava lá. Não faltou uma aula, não faltou um aulão, não faltou um simulado. Enchia o saco dos professores todo dia. E esse cara foi aprovado somente nos bombeiros de Pernambuco e na PM de Pernambuco, nas cabeças. Caramba. E o cara tá se formando. Inclusive, essa história para mim é impressionante. Por quê? Porque a gente desmistifica que pessoas com condição precária, que vêm de família humilde, que não têm condições, não conseguem chegar no objetivo. Muito pelo contrário. O foco, o objetivo, as ações desempenhadas durante a trajetória te faz chegar nos teus resultados. Então, essas duas histórias me marcam. Fora outras aí que a gente não vai ter tempo para comentar hoje. Mas não se vitimize. Não se vitimize. Pô, você falou tudo. É verdade, meu irmão. Isso. Mas, Maurílio, que maravilha, meu irmão. A gente vai ter que ter outros aqui, viu? Outras. Meu irmão, qual a sua mensagem para os jovens que sonham em ser aprovado em concursos públicos, mas enfrentam dificuldades? Um exemplo você já citou agora, né? Ele foi aprovado tanto no Corpo de Bombeiro como na Polícia Militar. Isso mesmo. Né? Quer reforçar mais, meu irmão? Então, a dificuldade, como eu tinha falado anteriormente, ela sempre vai existir. E outra, tudo que vem fácil, fácil se vai. Mais uma vez, principalmente aqueles que gostam do concurso, que veem no concurso público uma forma de mudança de vida e, de fato, muda a vida. Muda a vida. Não só muda a sua vida, como muda a vida das pessoas que estão ao seu redor. Quando você é aprovado em concurso público, você se torna o cara mais inteligente do mundo. Você poderia ter sido o pior aluno, mas depois que você passa, você é o cara mais inteligente. Não é bem assim, tá? Não existe isso. Mas o concurso público, ele muda muito a vida, e você sabe disso. E ele te proporciona situações que você vai impactar na vida das pessoas. E para as pessoas que estão seguindo nessa trajetória do concurso em si, tem que acreditar em si, dizer que é difícil. As dificuldades vão vir. Só que é o seguinte, batalhe, tenha determinação, acredite em si mesmo, tenha foco e disciplina que você chega lá. E quando a gente foge desse cenário de concurso público, tudo na vida é difícil também. Para você empreender é difícil. É tudo difícil. Porém, com base na dificuldade, quando você consegue chegar nos seus objetivos, você olha para trás, é uma sensação indescritível. É uma sensação indescritível. Então, se aquela dificuldade não fizesse parte daquele processo, talvez você não daria tanto valor. É claro que não precisa ser tão difícil como normalmente é, mas a dificuldade faz parte. E você que está estudando para concurso público, você que está empreendendo, você que está no mercado de trabalho, faça o seu melhor.
Porque tem um destaque que eu postei no meu Instagram desde 2018, que fala mais ou menos o seguinte: trabalhe, estude, seja honesto. Do restante, o mundo conspira a favor de você. Então é mais ou menos isso. Maurílio, perfeito. Maurílio, temos aqui, ó, Marcelo Luiz Melo. Sou fã de Maurílio. Rapaz, pelo sobrenome eu conheço. Trabalhou comigo no quartel. Oh, pronto. Maria Eduarda, meu amor, minha filha. Cadu e Jéssica, um abraço. Cadu e Jéssica estão assistindo lá da Austrália. Que isso, rapaz. E Maria Eduarda lá de Caruaru. Meus amores. Que coisa boa, cara. Aqui dizendo, Maurílio, você é inspiração mesmo. Cadu, Maria e Jéssica estão dizendo isso para você. Pergunte se tem a possibilidade de Pesqueira ter um posto da PRF aqui. Tá perto? Estou perguntando, viu? Quem foi? Quem foi? Só não tem aqui o nome. Mas Maurílio vai dar essa resposta agora. Diga aí, meu irmão. Qual foi? Poxa, que pergunta incrível, cara. Quem foi esse aí que fez a pergunta? Clésio. Que isso, Clésio? Que pergunta incrível. Não, vindo de Clésio, né, cara? Vindo de Clésio. Cara, em primeiro lugar, não tem previsão de posto da Polícia Rodoviária Federal em Pesqueira, tá? Óbvio que eu não falo pela Polícia Rodoviária Federal, mas isso aí é notório, né? Tem algumas bases descentralizadas de algumas delegacias e Pesqueira não faz parte de um posto físico, né? Mas a área de Pesqueira é coberta pela delegacia de Garanhuns, que, por sinal, faz um excelente trabalho. Eu acredito, Daniel, que o fato do pessoal se questionar isso é o fato da operação que aconteceu alguns meses atrás, no qual a PRF acabou ficando aqui durante algum tempo e a PRF constantemente está aqui em Pesqueira. Mas já foi explicado, inclusive eu gravei um vídeo lá, tá, Carlão? Que deu uma repercussão negativa e positiva também sobre o trabalho da PRF aqui na cidade, por sinal, que foi uma operação voltada para educação, né, Maurício? Educação para o trânsito e redução dos índices de acidentes de trânsito. Já pegando um gancho na pergunta do nosso amigo Clésio, a população poderia nos ajudar a Polícia Rodoviária Federal, acima de tudo, cumprindo uma legislação. Sem sombra de dúvida. Se a população tem a consciência de que o trabalho da Polícia Rodoviária Federal é voltada para um fim útil do próprio cidadão, ele não vai questionar uma situação de uma fiscalização. Porque, vamos lá, quando se tem fiscalizações, há um aumento significativo da abordagem às pessoas e redução nos índices de acidente de trânsito. E o índice de acidente de trânsito ele é trágico, Carlão, porque ele não só impacta os cofres do governo, como também a nossa vida no geral. Quantos e quantos se foram vítimas de trânsito, vítimas de acidente de trânsito, que poderiam ter sido evitados ao cumprir uma legislação. Então, a população, a sociedade, ela, além de cumprir a legislação, valorize a atividade do policial, o trabalho da Polícia Rodoviária Federal, porque 24 horas ela está na rodovia, fazendo o trabalho diuturnamente, para fazer com que você, sua família, saia de um destino, chegue no seu destino final em segurança. Muitas pessoas acabam vendo como uma política de recolher impostos, tributos por base do governo, mas você não tem que enxergar dessa forma. Você tem que enxergar que o trabalho da polícia, ela faz a fiscalização 24 horas, coibindo assaltos, atendendo acidente de trânsito, tirando você das ferragens, proporcionando um trânsito melhor, levando educação para o trânsito, para as escolas, que poderia ser mais disseminado, não só na semana do trânsito, mas todos os dias, inclusive nas escolas deveria ser disseminado o código de trânsito, para que as crianças, desde cedo, a gente começasse a atuar na base, para que essas crianças se tornassem adolescentes, futuros usuários do trânsito, com a consciência de que um trânsito seguro para ela é um trânsito seguro para todo mundo. Perfeito, Maurílio. Então, a atuação da Polícia Rodoviária Federal, ela é tanto preventiva como repressiva.
Isso mesmo. Atividade preventiva, para aqueles que ficam na dúvida, é aquela atividade para coibir possíveis acidentes. É atividade de fiscalização, é estar parado com a viatura ostensiva, fazendo com que se mostre que a polícia rodoviária está fazendo aquele determinado trabalho. Isso é uma atividade preventiva, com a finalidade de reduzir acidentes, de reduzir a criminalidade. E a repressão, a gente atua e atua da melhor forma possível, porque a PRF é a polícia que mais apreende drogas, a PRF é a polícia que mais faz autuações e o combate à criminalidade no Brasil, por mais baixo efetivo que tenha. Então, a atividade repressiva da PRF é no combate ao tráfico de escravos, tráfico de drogas, combate ao tráfico ilegal de armas e inúmeros outros trabalhos. A PRF eu sou apaixonado e poderia passar horas e horas e horas falando aqui. Mas, para reforçar, a sociedade poderia enxergar de uma forma diferente e ajudar no trabalho da polícia, ficando do lado de quem é do certo e errado de quem é de errado. Perfeito, Maurílio. Maurílio, Silvana Lima, de Recife, tá mandando um abraço aqui, enviando um abraço para você. Grande abraço, Brito tia. Socorrista e Flávia. Abração, Brito Socorrista e Flávia. Essa é a história de Brito também é incrível. Em breve vai estar aqui Tonho Mota e Luciano estão aqui nos acompanhando também. Um abraço. E eu acho que é Ed Cleverton. Pede para Maurílio falar um pouco do planejamento de estudos dele. Você é uma inspiração para muitos. Sou de Belo Jardim, conheci ele na 10ª CIA. Fui soldado lá, fui cabo lá. Pronto. Durante 3 anos. Pronto, aí ele... Forte abraço, meu camarada. Ed Cleverton. É o planejamento de estudo que ele falou? Planejamento de estudos. Para a gente não se estender, Sim. o planejamento de estudo, viu, Ed Cleverton? A primeira coisa que você tem que atuar é na motivação, né? Porque muita gente acaba se embananando, viu, Carlão? Mas quando trata de estudo em si, 60% da sua preparação é equivalente à motivação. E 40% de técnica. Não adianta ter motivação e não ter técnica, e não ter técnica, ter técnica e não ter motivação. Antes de mais nada. Quando a gente fala de motivação, a gente fala de vivenciar o processo, amar o processo, querer muito aquilo ali, que é muito importante. Antes mesmo, tá, Ed Cleverton, de sentar para estudar, você tem que estar motivado. Tem que estar motivado, tem que estar empenhado no foco, no objetivo. Como é que se motiva? Coloca o contra-cheque lá do salário, coloca a viatura que você quer estar, coloca a viagem que você quer fazer com sua família, coloca o carro que você quer comprar. Isso aqui é muito importante. E a técnica de estudo, a gente costuma dizer que não existe fórmula mágica. Porque se você pegar um concurseiro que foi aprovado em determinado concurso, ele estudou de uma forma e outro concurseiro estudou de outra. Só que a gente começa a observar que eles tendem a seguir uma mesma trajetória. Eu costumo falar muito da teoria da escadinha, que eu sigo e sempre falo para o pessoal. Antes de mais nada, eu tenho que me conhecer, eu tenho que entender como é que eu capto informação. O cérebro ele é feito para esquecer. Não adianta. Existem 2 formas de captação de informação. A primeira é a repetição, que o nosso grande amigo Clésio sabe muito bem disso, e a outra é a emoção. Porque quando você leva uma bronca da sua mãe lá na infância, você ainda, depois de anos, você recorda, porque entra no lado emocional. E a outra forma, meu amigo, é dos burrão, da gente. É a repetição. É repetir o processo diuturnamente até chegar no aprendizado. Então, entendi como é que eu aprendo, como é que eu capto informação. Se eu estudo escrevendo, se eu estudo lendo, captando informação, fazendo resumos, flashcards. Pronto, eu já comecei a andar. Escolhi bons materiais, se cerquei de boas pessoas, de bons professores, já comecei a andar. Estou motivado. Aí sim a gente senta para começar a falar de técnica de estudo. Então a gente pode seguir uma teoria da escadinha, você vai estudar a teoria, você vai resolver questões de 2 maneiras. A primeira é para verificar como a banca organizadora cobra determinados assuntos e a outra é para fazer uma retroalimentação ativa do seu próprio estudo. Em seguida, você faz discursivas também, você faz revisões, você pode seguir técnicas como aquela de 24 horas, 7 dias, 15 dias. Você pode atribuir as revisões dentro do seu ciclo de estudo. Quando você vai montar um ciclo, você pode seguir um ciclo gráfico de pizza, você pode seguir um plano de estudo fixo. São várias as formas. Então, cada vez mais que você implementa determinadas coisas e adequa a seu estudo, fica tudo mais fácil de se aprender. Não existe a fórmula mágica, como o Maurílio estudou, para
para chegar no seu objetivo. Mas eu seguia, estudava muito teoria, não assistia videoaula, sempre fui de ler bastante, anotar, escrever muito. Quem estuda por tablet, muito legal, faz o grifo, coloca resumo, faz o flashcard, muito legal. Por fim, você também faz simulados quando você está a 80%, a 90% do edital ou da disciplina. E você faz essa toda retroalimentação e outra, disciplina, foco, e daqui a alguns longos anos você começa a garantir as suas aprovações. Perfeito. Boa explicação, não foi? É de Cleverton. Quem está nos acompanhando também é Júnior Espíndola, taxista. Muito obrigado, meu irmão. Forte abraço, meu amigo. Aqui, seguindo com os nossos colaboradores. Maurílio, aqui temos a Farmácia Tradição, cuidando de você com amor. Na Farmácia Tradição, sua saúde é nossa prioridade. Farmácia Tradição, tradição em cuidar bem. Transforme sua beleza com Dágila Siqueira, a farmacêutica esteta que entende das suas necessidades. Beleza e segurança com Dágila Siqueira. Temos aqui a TS Engenharia e Construção, o sonho da casa própria ao seu alcance. Você sonha e a TS Construção realiza. Organização Devlin Torres. Paz. Tem um camarada que colocou um negócio aqui, não sei se eu posso falar aqui. Fale, meu irmão. Camarada Playjota. Forte abraço pro meu colega Playjota aí, Joaziel. Ele colocou aqui, abraço, Maurílio. Me orgulho em ter participado e ver de perto sua determinação para ser aprovado. Cabo Joaziel, 7º DSUP. Ah, nossa, é muito, muito legal ver uma mensagem dessa daí, cara. É mesmo. Essa daqui já é outra etapa da minha vida, quando eu já era sargento. Eu trabalhava lá no Recife, num quartel bem atribuído, né, Joaziel? Joaziel era meu cabo. Excepcional, cara. No período dos estudos, para ser bem sincero, deixava tudo na mão do cara. Ele dizia, sargento, vai estudar, entra lá na salinha, vai estudar. Eu tinha um chefe que Deus colocou também na minha vida lá, que o cara dizia, porra, tá fazendo o quê? Tô fazendo nada, vai estudar. Isso já com o edital aberto da PRF. Esse cara que tocava tudo lá. Cabo Joaziel. Cabo Joaziel. Esse cara era fora Boa noite, meu querido. Ficava tudo a cargo do cara lá, obviamente, as partes que eram dele, mas no meu período vago, ele, não vou incomodar o sargento, vai estudar, que tá chegando sua prova, tá aí o cara, não só ele, né, como toda a nossa equipe, né, o meu grande amigo, Capitão Gabriel Cardoso, que também era muito meu amigo, que é muito meu amigo, foi pra minha formatura da PRF, e uma coisa que a gente tem que ter é a gratidão por essas pessoas, né? Então, ao longo da minha trajetória, em diversas etapas da minha vida, seja quando eu fui soldado, cabo, sargento, enfim, no mercado, tiveram pessoas que me incentivaram. Eu sou muito grato a essas pessoas. Então, fica aqui meu grande abraço para o meu amigo Joaziel, tá? Quero dizer que eu estou muito feliz também de você estar acompanhando para a gente aqui. Inclusive, lá da nossa sessão também, tem um camarada que vai estar se formando agora, o Serafim, que também trabalhava com a gente, que era cabo também, que eu vou lá também na formatura, Joaziel. Se você tiver um tempinho, vamos comigo lá também para a gente homenagear o Serafim, vai ser muito legal, vai ser muito gratificante. Gente, que maravilha, gente. Você vê, quando a gente tá do lado de Deus, como é que ele... Tudo camufla a favor, então isso aqui é legal. Isso aqui é uma dica para os professores. Pronto, manda ver aí. Ele falou assim, ó, para descontrair um pouco, fala sobre a instrução de camuflagem do CFC, que deu um branco sobre a nomenclatura da camuflagem da viatura, e o cara reverteu a situação em um FO positivo para o aluno. Não, isso aqui é o que acontece. Quando a gente veio do meio militar, quem já foi militar aí sabe, é muito engraçado. O Joaziel que me salvou também, né? A gente estava dando a instrução, aí a gente já pega o soldado já zumbizado, e era custo de cabo para formar os moleques. Aí eu já tinha sido cabo, os caras tinham batido em mim, eu já estava batendo nos caras. Eu já cheguei lá... Já estava devolvendo, né? Já estava devolvendo, porque é assim, o cara me alisou aqui, lá na frente, vou devolver o triplo, meu amigo. Aí a gente estava no curso de cabo. E um desgraçado de um aluno, sempre tem, um aluno inteligente, aquele papirão, que chamado no meu militar, papirão, cara. E eu peguei essa instrução que eu nem sabia, eu dei estudada de última hora lá de camuflagem, de viatura, e o cara foi perguntar um termo que ele viu na apostila, cara. Eu não sabia que termo era aquele. E o cara me fez uma pergunta cheia de gente lá, ó. Aí eu olhei pro lado, olhei pro outro, Joaziel, os meninos. Não sei não, dessa porra não. Aí eu disse, excelente pergunta, aluno, levanta aí. Aí, só porque você perguntou, você vai pagar logo 20. Aí o cara já pagou 20. Aí já tirou a concentração do pessoal, né? Aí eu disse, alguém aí pode complementar essa pergunta ou sabe responder para ganhar um FO positivo ao aluno lá do final? Aí, levanta.
Aí o cara levantou, eu falei, responda. Aí o cara respondeu o que era, eu nem sabia. Aí quando o cara terminou de responder, eu falei, FO positivo, aluno, baixa, e eu vou complementar, pronto. Aí quando o cara falou, aí eu já enchi linguiça, meu amigo. Aí escapei dessa daí. Mas sempre tem. A gente tá na sala de aula lá, o aluno vem com aquela pergunta. Aluno, não sei dessa porra não, mas depois eu te digo aí. Não foi que tu tirasse essa, né? Tinha um instrutor lá do tempo sargento, que eu levantava a mão, instrutor, o que é tal coisa? Aluno, excelente pergunta, que ele era carioca. Eu vou anotar, depois te falo. Até hoje, já faz uns 7 anos, o cara nunca me respondeu. Mas lá numa prova mais não tem isso, não. Não tinha, não. E não vai ter. Mas os caras pegavam. De vez em quando, aqueles papirão lá pegavam aquele fumaça do bom direito, fumos bônus e ursa. Bônus e ursa. Aí era a perigo e mora. Mas a gente respondia, não ficou nenhum. Ó, Maurílio aqui, Edson Chimpotes, São Paulo. Importes. Abraço, Importes, né? É Importes, isso mesmo. Edson Importes, meu irmão, São Paulo. Abraço, Carlos e Maurílio, duas potências. Muito obrigado, meu irmão. Edson é o cara, conhece tudo de São Paulo. Quando eu vou lá, o cara já deixa tudo maceteado pra mim. Pronto, isso aqui, tal. Deixa as empresas rolar solta, né, Edson? Um grande abraço, meu irmão. Ô, Edson, muito obrigado aí, meu irmão, por estar ligado na gente aí, viu? Nunes Júnior, o cara é bom, realmente, Nunes. O cara é top. Eita, Maurílio, tem mais aí. Tem mais Daniel, Carmen. Pode perguntar polêmica também aí, tá? Meu irmão, quais são seus planos futuros para continuar ajudando a juventude e promovendo a educação? Eita, Carlão, tem muitos projetos, muitos planos aí. Costumo dizer que eu sou um cara de muitas metas, né? Eu traço muitas metas curtas, metas médias e longas também. Eu tenho muitos projetos, inclusive alguns projetos você acaba não podendo falar em determinados momentos. Sim. Mas eu tenho muitos. Eu sou um cara que já acordo com inúmeras metas. Eu tenho que bater tais metas. Mas, assim, uma coisa que me chama a atenção sempre é o lado da educação. Tá vindo um projeto legal aí pro lado de educação e pro lado de ação social, que eu vou implementar posteriormente. Não sei quando, mas já está bem encaminhado. Então, sempre me chamou muita atenção a educação com a política social. Eu já participo de algumas ações sociais, já pratico a ação social na minha vida e ela vai fazer parte posteriormente aí. Tem uns projetos, se eu falar o pessoal acaba não acreditando, mas eu vou deixar em off para a gente descobrir posteriormente. Mas aí, em relação a sonhos, o ser humano ele tem que ter sonhos, porque se ele acordar no dia e não tiver metas, objetivos, sonhos, eu acho que ele acaba entrando numa depressão ou acaba a vida ficando sem sentido. Mas pode ter certeza que metas e muitas arrojadas, pode ter certeza que talvez futuramente o pessoal vai se surpreender aí. Estão vindo por aí, né? Maurílio, aqui continuando com os nossos colaboradores, Metal Forte Serralharia, fabricação de portões, estruturas metálicas, montagem e manutenção de máquinas industriais, instalação de motores. Oferecemos material de qualidade por um preço que cabe em seu orçamento. MF, Metal Forte Serralharia, Nova Arte Gráfica Digital, atendimento personalizado com técnicas inovadoras. Rua Araújo Maciel, 104 Centro, Pesqueira, Pernambuco. A Inspiração Contabilidade, com uma formação acadêmica impressionante, Adelmo Costa chegou à excelência em contabilidade. Com um sorriso mais bonito e saudável, Mireliane Silva Araújo, transformando vidas, especialista em ortodontia e odontopediatria. Ela cuida do seu sorriso com carinho e dedicação. Meu irmão, que conselho você daria para quem deseja seguir uma carreira na área de segurança pública ou concursos públicos? Rapaz, sou suspeito a falar também, mas o conselho que eu dou é que vão preparados. Se optar aí por ramo da segurança pública, eu acredito que é uma das melhores áreas. Sou suspeito a falar, sou apaixonado pelo que eu faço. Uma atividade muito legal. Atividade policial, atividade criminal é muito legal, porque você diretamente consegue atuar em prol da sociedade. Além da remuneração, a área policial, que possui
uma boa remuneração, muitos cargos. Tem a questão do viés social, que você consegue impactar diretamente a sociedade. É você chegar num local e ser reconhecido pelo seu trabalho, ser elogiado como profissional. É uma criança pedir para tirar uma foto sua, é muito gratificante isso, é muito legal, entendeu? Você ir para uma escola, dar uma palestra, atividade criminal muito legal, você dar um atraso no cidadão infrator, é muito legal, entendeu? Atividade extraordinária. E quando a gente fala do trabalho da PRF, sem dúvidas, então o conselho que eu dou, principalmente aqueles que querem carreira policial, vão preparados, não são mil maravilhas, nem tudo são mil flores, mas é uma excelente área, você vai ter uma qualidade de vida bacana, tá? Também tem que lidar com um psicológico muito bacana, entendeu? Você vai virar referência para muitas pessoas. Você automaticamente acaba deixando de frequentar alguns lugares. Você acaba deixando algumas amizades de lado. Mas não é porque você não é mais humilde. É porque aquele lugar não lhe cabe mais. Isso eu falando como policial. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, muitas vezes você vai ser criticado por achar que você não está em determinados lugares, que não anda em determinados lugares. Mas não é bem isso. Então, você que vai para a atividade policial, pensa duas vezes. A mudança de vida, a mudança de paradigmas é muito salutar. Então, você tem que ir preparado e com essa mentalidade proativa. E quem quer ir para o concurso no geral, concurso, velho, salva a vida, Carlão. Concurso salva a vida. Eu tiro como inspiração você mesmo, né, que depois dos 40 anos acabou sendo aprovado. Na minha turma da Polícia Rodoviária em 2021, teve um cara de 55 anos. O cara com 55 anos, Carlão, ele estudava para a PRF desde 2002. Eu vi Esse cara passou quase 20 anos estudando, pô. Então a história desse cara, a história de vida, o cara vendia doce na rua. E o cara foi aprovado. Então nunca é tarde para começar. E você só vai se arrepender de uma coisa, de não ter começado antes. Né? Então, quem quer ir para a carreira policial, vai tranquilo, que é a melhor área. Não vem dizer que a área fiscal, a área bancária, não tem emoção. A emoção a área policial é gostoso, é legal, é bom de ser, entendeu? Todo dia uma emoção, é um susto no coração. Eu não falo nada em casa, não falo para minha esposa, não falo para minha mãe o que é que se passa lá, mas tem algumas emoções de vez em quando, mas é muito legal, muito gratificante. E Grace vai estar aqui também, aproveitando, já estou fazendo o convite, viu? Vamos convidá-la. Vamos sim. Meu irmão, temos aqui mais um nosso colaborador, Facetep. Transforme seu sonho em realidade. A oportunidade que você esperava está aqui em Pesqueira. Basta dar o primeiro passo. Facetep. Vá lá e transforme seu sonho. Lá na Facetep. Continuando aqui, Maurílio. Já tá chegando na hora, né? Tá chegando, tá vendo como passa rápido. Mas aqui, meu irmão. Não, mas calma aí. Hoje vai até meia-noite. Lá com o Clésio foi 1h da manhã, pô. Por que tu já vai encerrar agora? Com o Clésio foi 1h da manhã. Tava sua esposa querendo fechar aqui. Não, ainda tem um negócio pra falar aqui de Freud, de não sei o quê. Foi pra 1h da manhã, cara. Ô, Daniel. Fabiana, a bichinha querendo segura ir embora. Aí mais um pouquinho. Tô brincando. Mas, meu irmão, olha. Existem escolhas e existe a escolha. Como era que você definia isso na sua trajetória como policial rodoviário federal? Carlão, isso aí é muito importante. As escolhas que nós acabamos tomando ao longo da nossa trajetória, elas são essenciais. Né? Como eu falei, novos lugares, começa daí, escolhendo novos lugares, escolhendo novas pessoas. Se junte ao lado de pessoas boas. Então você já começa a escolher daí. Quando você tem novas ideias para praticar novas ações, também são escolhas. E tem um livro excepcional, que é uma biografia do Flávio Augusto, que ele fala sobre o ponto de inflexão, que é justamente o ponto no qual você vai tomar uma decisão, fazer uma escolha, e essa escolha vai acabar impactando diretamente a sua vida. Então, essa escolha ela tem o poder de impactar positivo ou negativamente a trajetória da sua vida. Então, a escolha que eu tomei lá atrás, depois de muitas guerras internas,
sabe? Conflitos pessoais comigo mesmo, o que é que eu seria, como é que eu poderia ser, se eu ia impactar outras pessoas, se eu iria ser exemplo para outras pessoas, já começou daí. Então a escolha que eu tomei foi acreditar em mim, correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos, trabalhar, estudar e ser honesto. E do restante, como eu falei naquela frase, a vida foi conspirando a favor. Então, em vários pontos de inflexão que eu tive na minha vida, eu acabei tomando a decisão, fazendo algumas escolhas. E graças a meu bom Deus, todas as minhas escolhas, sejam elas acertadas ou erradas, acabaram me direcionando para um lugar muito melhor do que eu até mereceria. Eu agradeço muito a Deus por isso. Pessoas foram colocadas no meu caminho, que me fizeram fazer também escolhas corretas. Então tá aí a importância de se ter pessoas certas, pessoas corretas ao seu lado. Porque é igual aquela frase bíblica: diga com quem andas, que eu direis quem tu sois. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Isso é fato. Se você tem pessoas ruins ao seu lado, você vai ser uma pessoa ruim. A probabilidade de ser uma pessoa ruim é imensa. Se rodeie de pessoas boas. Faça escolhas boas. Seja honesto. Trabalhe e estude. Do restante, a vida vai conspirar a favor. Conspira mesmo. Não tenho dúvida, meu irmão. Que maravilha, meu irmão. Que maravilha. É uma pena a gente estar chegando ao final. Mas segura aí mais um pouquinho, viu, Daniel? E quem vai fazer o pós hoje com você vai ser Giovana. Pô, coisa boa. Nossa futura jornalista. Coisa boa. Vê que interessante. Quando eu estava aqui confeccionando essas perguntas para a gente dar essa conversada, eu me deparei com essa aqui. Sacrificar-se agora para ganhar mais tarde. Quem chega primeiro, bebe água limpa. O que isso quer dizer? Quanto mais antes, mais antes. Quanto mais antes você acordar para chegar no seu objetivo, e nisso, deixar bem claro, quando a gente fala, não é só de concurso público, a gente não é sobre concurso público. É sobre a vida, né? Não é sobre dinheiro. É sobre os seus pilares da vida, sobre o seu sucesso pessoal que você vai ter. Acorde antes. Então, quando você está mal da saúde, acorde antes, procure novos lugares e novas pessoas para você chegar a um sucesso na sua vida saudável. Quando você está com conflito pessoal, com a sua religiosidade, procure uma igreja, um templo. Você vai conhecer novos lugares e novas pessoas. Então, comece antes, porque o final não é a salvação, para quem vai para esse pilar. Então, o sucesso não é dinheiro, mas os pilares que a gente tem na nossa vida, a gente tem que intermediar eles. Seja sucesso profissional, seja saúde, seja religião. Comece antes. E quando se trata de educação, eu não preciso nem falar. Seu concorrente está estudando. Então comece antes. Por quê? Porque antes mesmo você também parará e você vai descansar. Tem muita gente até que brinca comigo e fala assim: pô, tu nunca descansa, tu sempre tem um projeto ou outro. Eu falei: Deus sempre tem um projeto na minha vida. Quando eu estou querendo ficar em casa assistindo Netflix, Deus diz: ei, tem um projeto para ti ali. Tu vai encarar? E eu sempre encaro. E tudo que eu vou fazer na minha vida, eu primeiro vou agradecendo a Deus e vou encarando de cabeça. E sempre vou fazer da melhor maneira possível, com honestidade. Que maravilha, Maurílio. Que maravilha escutar nessa segunda-feira um cara tão inspirador e entusiasta como você, meu irmão. Que maravilha, meu irmão. A gente tá chegando ao fim, gente, mas deixa eu aqui, mano. Esse foi outro pensamento que eu tive. O que constitui o sacrifício máximo para ganhar o prêmio máximo? O que constitui o sacrifício máximo para ganhar o prêmio máximo? Esse é um ato de coragem suprema quando feito voluntariamente. Faça a sua escolha. E foi isso que você fez, meu irmão. Foi isso que você fez. E te ter aqui essa noite é gratificante demais. É escutar essas histórias que nos renova, sabe? O que você demonstra, o que você é para essa futura geração, o que você é para a gente aqui de Pesqueira, para a gente dos arredores, o que você é para o Brasil, você não imagina, meu irmão. Que bom, fico feliz. Maurílio, eu lembro de você, com 8 anos de idade, batendo bola com o Cadu lá na escolinha de Chicão. E eu te chamava o rei da raça.
Porque o Maurílio não gostava de perder. Ele desde a manhã Nunca gostei, Carlão. chorava quando Carlão, ele se eu perder no Palmocrim, que eu fico puto. Se eu perder no jogo de sinuca, Eu lembro disso, velho. até hoje, é meu defeito. Que maravilha, Maurílio. E hoje eu estou aqui contigo, meu irmão. Te recebendo aqui no podcast Voz em Debate, escutando a tua palavra, a tua história, ver teus olhos brilhar, ver você vencer na vida. Isso é gratificante demais. Ver você na vida, ver você vencendo na vida com humildade, sem puxar o tapete de ninguém. A educação, transformando a vida da sua família, a vida de pesqueira, quiçá a vida do mundo. Isso é maravilhoso, meu irmão. Então, te ter aqui essa noite nos traz novas esperanças para um mundo sem muitas oportunidades. Um mundo que fecha as portas para o teu irmão. E ter você aqui, meu irmão, com esses olhos brilhando, saber que você saiu do embalador do supermercado, numa vida difícil e não se vitimizou, muito pelo contrário. Venceu e inspira. Isso é muito gratificante. Eu fico honrado em ter recebido Maurílio aqui, numa noite que vai ficar para os anais do Voz em Debate, meu irmão. E eu já vou pedindo aqui o segundo tempo, viu? Ó, pode ficar até amanhã não, o Clésio falando aí. Eu não aceito sair agora não, viu, Clésio? Não aceito não. Você ficou até 1 da manhã, como é que vão me cancelar aqui às 9? Não, negativo. Não vai ter, não. A gente vai mais 5 minutinhos aí, Daniel. Vai. Pronto. Priscila Carla, Manu e Cecília. Esse podcast é show. Ô, Priscila, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Toda segunda-feira, viu? José Almir, meu filho. Caramba, Zé Almir, muito obrigado. Bebê Júnior, Deus te abençoe, Maurílio. Tamo junto, meu amigo. Michel Bernardo, meu professor topado. Esse cara é foda. Michel é gente boa. Maurílio, meu irmão, eu queria que você encerrasse aí essa nobre jornada do podcast Vozes em Debate, com reflexão. Fica à vontade, a segunda-feira é sua. E dizer desde já que eu quero que sua esposa venha para cá, para a gente participar dessa conversa maravilhosa. E eu vou deixar você encerrar, mas eu queria dizer o seguinte. Ó. Portanto, sacrificamos os prazeres de hoje por um amanhã melhor. É verdade, meu irmão. É verdade. No mais, eu gostaria de agradecer a oportunidade. Estou muito feliz mesmo. Dá para perceber, estou com os olhos brilhando. Tudo que eu vou fazer, eu estou motivado. Então, se era para estar aqui, eu vim de coração aberto, muito motivado. Se a gente conseguiu impactar uma pessoa que está nos ouvindo, já estou feliz pra caramba, já ganhei minha noite. E estar aqui ao seu lado, ao lado da sua esposa, que eu tenho um carinho imenso, é muito gratificante para mim, né? Porque a gente compartilhou de muitas coisas nos últimos anos aí. Você tem uma história inspiradora. Eu sou amigo de infância do seu filho. E quero dizer que é uma imensa honra, depois de muitos profissionais capacitados que passaram por aqui, pelo podcast, e ter essa honra de vir para cá falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho de determinação, de estudo, é importante. Então, pegando o gancho do que você falou, se esforce, o empenho nas ações é o que te leva aos teus objetivos. Eu sempre carrego comigo essa frase, que a vitória está reservada para todos aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Repeta aí, meu irmão. A vitória está reservada para todos aqueles que estão dispostos a pagar o preço. Pague o preço, que o seu objetivo vai ser concluído. Não se vitimize, procure novos lugares que te vão te levar a novas pessoas, que te vão te dar novas ideias. Coloque as ideias em prática, que as ações vão vir e, consequentemente, os resultados é só questão de tempo. Então, mais uma vez, para encerrar, muito feliz aqui e estou à disposição, independente da área, independente do momento, para ajudar e colaborar. E tem muitos projetos bons aí para a nossa cidade vindo posteriormente. E vem aqui, participar o público, quando ele estiver quentinho aí,
Maurílio já está convidado para... Os empreendimentos de Maurílio realmente são Eu fantásticos. só entro nos projetos para fazer a diferença, viu? Eu não tenho dúvida disso. Maurílio, o nosso podcast, a gente sempre conversa muito. Eu peço para o pessoal nos falar, gente, no YouTube, no Instagram, nos segue, né? O algoritmo, ele é importantíssimo nessa... E a gente só pode dar continuidade a esse trabalho que é feito com muito amor, com muita dedicação, se você enganjar esse nosso projeto na sua vida. Né? E como é que pode ser enganjado? Aí muitas pessoas estão perguntando, Carlos, eu quero ajudar financeiramente. Ajude, não tem problema nenhum. Mas se não puder, vai lá, nos segue. Sim. Né? Vai lá, nos segue no Instagram, Vozes em Debate. Vai lá, nos segue no YouTube, Vozes em Debate. Dê seu link, comente, deixe sua opinião, nos avise quem você quer aqui. Hoje eu escutei mesmo, estava para vir para cá na caminhada, e 2 pessoas disseram, Carlos, leva a professora Lucy, eu esqueci agora, mas eu digo, vou, ela vai, já está lá no... Está entendendo? Então, esse projeto é para nós, e eu incluo vocês que estão assistindo. Então, nos segue, dá essa força Dá aí, essa gente. moral, dá essa moral pra gente aí. Dá essa moral, né, não, Maurílio? Dá essa moral, porque esse projeto realmente ele veio para ficar e você trouxe esse projeto social para nossa cidade aqui. Está trazendo profissionais de diversas áreas, cada um com sua visão de mundo. Você já trouxe aqui artistas, poetas, professores, servidores públicos, imensos. Imensa colaboração que você tem com o nosso público da nossa região aqui na segunda-feira. E pode ter certeza que esse seu podcast só tem a crescer, porque você tem um coração imenso, você é um cara diferenciado, um cara de Deus, um cara bom. E o que depender de mim, eu estou aqui para somar e para ajudar no seu projeto. Maurílio, olha, isso é uma pequena lembrança do podcast Vozes em Debate para você, mas saiba que é com todo o amor e com todo o carinho do mundo, meu irmão. Muito obrigado, eu agradeço, tá? Gente, vamos aqui nos despedindo dessa segunda-feira memorável. E deixa eu avisar vocês que na próxima segunda-feira, Maurílio, é São João. Aí não vai ter. Aí não vai ter, vai ser na quarta-feira, não é isso, Daniel? Dia 25. E nós estamos aqui nessa quarta-feira, dia 25, com Glébia Galvão. Nossa, é incrível. Ali é incrível. Vai ser Glébia. Tem um projeto social imenso. Queria eu ser milionário para poder ajudar aquele projeto dela. Mas vai chegar mesmo. lá. Mas estamos aqui com Glébia de quarta-feira agora às 8. E outra coisa, meu irmão, a gente tá dando uma ajeitadazinha aqui, repaginando. Tá top, tá legal. Repaginando o podcast. A gente vai dar uma ajeitadazinha a partir da manhã. Então, acredito que no próximo podcast vocês já vão ver uma mudança significativa aqui no nosso cenário. Gente, muito obrigado. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus. Que Deus ilumine cada um de vocês. Que o Divino Espírito Santo esteja na caminhada de cada um de vocês. E muito obrigado por participar dessa noite tão incrível com essa pessoa, com esse cidadão, com esse policial rodoviário incrível que é Maurílio Oliveira. Fiquem todos com Deus e uma boa noite. Top.